Fala, galera, bem-vindos a mais um Back to Back. Esse muitíssimo especial, nosso episódio de número 10. E a gente tem aí o nosso 10 vezes campeão mundial, considerado pela grande maioria como o maior lutador de jiu-jitsu de todos os tempos, meu querido amigo Roger Gracie. Muito bem-vindo, Rojão, ao Back to Back. Uma honra ter você aqui no programa. A honra é minha, Fabão. Acompanhei os que você fez nos anteriores. Muito legal. Prazer enorme estar aqui. Pô, muito legal. A gente vai bater papo aqui sobre bastante coisa, né? Vamos falar da infância do menino Gracie até o sucesso das academias de Londres. Acho que tem bastante assunto para a gente falar aí. Mas, Rojão, eu queria começar. A gente está vivendo esse momento de pandemia e lockdown das academias de jiu-jitsu fechadas no mundo inteiro, né? Uma loucura. A gente nunca viveu nada parecido. Obviamente, não é uma exclusividade do jiu-jitsu, né? O mundo está todo parado. Mas você foi o cara que primeiro, além de ter batido em todo mundo na tua carreira, você foi o primeiro a bater no Covid-19 também, né? Como é que foi essa experiência aí? Acho que é bem importante compartilhar, né, com a galera do jiu-jitsu que acha que faixa preta não pega doença, né? A gente do jiu-jitsu tem essa autoestima elevada, acha que não acontece nada com a gente, né? Como é que foi essa experiência para você aí? Quão grave é esse vírus, né? Conta um pouquinho como é que tá isso aí em Londres também, tua academia. Como é que você está lidando com essa fase nova aí? Então, eu era um dos milhares como você falou aí, das pessoas que se acham saudável, acho que nada me afeta, nada me bate. Se pegava assim a gripezinha. Assim, não deixou de ser uma gripe, o meu quadro não ficou grave, mas foi longo, né? Demorou 10 dias de febre alta, isso aí que me destruiu. Ah, Então, a febre ia 40, 41. E você boa. sabe que está subindo se eu não tomar esse remédio. E eu não tenho o que fazer, né? Não tem remédio para tomar. Tem que tomar paracetamol ou Novalgina e a febre baixa e ficar descansando, de cama, salvando energia. E, assim, foi chato, né? Porque, 2 semanas de cama, eu consegui quase levantar da cama, a energia vai lá no chão. E até um dia ficou um pouco preocupante. Eu comecei a sentir um pouco falta de ar, né? Acordei 2 horas da manhã, o coração acelerado e a minha respiração estava diferente. Não muito grave, não que eu não conseguia respirar, senão eu realmente tinha sido grave. Mas, assim, me assustou um pouco, né? 2 horas da manhã acordei, coração disparado e respirando meio ofegante. Aí liguei para a ambulância, para o hospital aqui, deu o número de suporte aqui. Eu já tinha ligado outras vezes também para falar, ver quem. Já conhecia a atendente tudo, já chamava pelo nome, né? Você fica meio preocupado, você saber o que fazer, né? Aí, enfim, falei com o médico, aí ele fez um exame lá por telefone, fala para eu contar de 1 a 30, para saber o quanto ofegante eu tô, né? Acho que dependendo de certos testes, é quando eles decidem o que fazer. Enfim, aí deu tudo certo. Ele só falou, descansa, toma paracetamol, fica em casa. Aí no dia seguinte eu acordei com melhor. A febre baixou um pouco. Eu falei, finalmente estou melhorando. Ah. Aí fiquei bem. Mas isso demorou o quê? 10 dias? Então, Essa crise que você esse dia teve? foi o 6º dia. No 6º Aham. dia eu acordei de madrugada. Assim. Aí, no 7º dia eu já estava um pouco melhor, a febre começou a baixar. Aí eu falei, agora vai só melhorar. Aí, na segunda-feira, no 8º dia, acordei pior. Acordei me sentindo super esquisito, a febre voltou 40 graus lá em cima. Aí eu falei, aí eu fiquei um pouco assustado, né? Que eu piorei. No 8º dia eu piorei, eu falei, não tá bem. Falei, vou ligar para a ambulância, vou para o hospital. Não vou ficar aqui, não. Aí fui, eles vieram. Acabou que o problema, o que eu estava sentindo, que eu me senti meio mais esquisito, foi a oxigenação no meu corpo, que estava baixa. Não muito baixa, mas estava abaixo da média. Aí, mas o meu pulmão estava bem. Aí eles falaram, vamos para o hospital, a gente vai te levar, que a oxigenação é uma coisa séria, não sei o quê. Aí cheguei a ir dentro da ambulância. Aí só que eles estavam lá, fizeram mais uns testes, falaram com o chefe geral clínico lá deles, sei lá, do hospital.
Aí depois, acho que voltou ao normal, eles falaram, acho melhor você ficar em casa, não tem muito porquê você ir para o hospital, não tem tanta coisa para fazer lá, sua oxigenação voltou ao normal. E lá você vai estar num ambiente que vai estar na área reservada só às pessoas que estão infectadas, não sei o quê. Enfim, eu falei, também preferi, falei, vou ficar em casa mesmo. Aí voltei Você para chegou casa. a fazer oxigenação, alguma coisa, respirador, Não, nada? não precisou, porque eu fiquei no limite ali, entendeu? Aí eles até deixaram o negócio lá me testando, ficou um tempo lá e ficou naquele limite, ele não fica normal, abaixa um pouquinho, fica normal, abaixa um pouquinho. E depois estabilizou, ficou normal. Não precisei entrar na máquina de oxigênio. Voltei para casa, isso no 8º dia. Aí durou mais 2 dias. Fiquei mais 2 dias com febre, assim, meio ferrado. Aí a febre foi baixando um pouquinho. Aí no 11º dia, sei lá, aí a febre parou. Aí eu fiquei, quer dizer, parou durante o dia, eu fiquei mais uns 2 dias só acordando todo suado, né? Eu não tinha febre durante o dia, mas acordava à noite todo molhado. Troca tudo. Aí passou, aí eu senti que estava melhorando, acho que minha energia aos poucos foi voltando. E nessa fase que você ficou com febre, você ficou absolutamente sozinho em casa? Eu e a minha namorada e a moça que trabalha aqui na casa dela. Acabou que eu passei para todo mundo, né? Pô, pois é, isso que eu ia te falar. Ela pegou, a moça pegou, só que eles não tiveram tão grave. A menina que trabalha lá até teve, ela ficou ruim. Ficou igual a mim, praticamente. De repente, não tantos dias com febre tão alto, mas ficou 15 dias de cama. E a minha namorada, ela ficou 3, 4 dias, só passou. Dela foi bem mais brando. Ela Mas teve febre teve também? febre, tosse, teve um dia lá, acordou respirando meio parecendo um pouco cansada, mas só um pouco. Ela teve, aí passou. 4 dias. Porra, brabeira, hein? E a sensação de uma gripe muito forte, né? Cara, é a sensação de uma gripe muito forte. O que é chato é a febre, né? Porque, assim, esse de eu acordar com o coração acelerado, isso aí assim, não foi nada, foi mais susto. De você poder, de repente, sabe, tudo você escuta. Sim, vai influenciado um pouco também, né? Vou ter que pôr, acho que meu coração acelerou um pouco por causa disso também, quando eu acordei meio ofegante, que não é o fim do mundo. Não, é que você com febre, qualquer coisa que você faça, você vai ficar ofegante, né? Você está já com o corpo debilitado. Né? Então, foi o ruim a febre, que eu tive febre muito alta, todo dia febre 40 graus. E a febre ficava constante assim, ou era você conseguia controlar ela durante o dia e... Só controlava com remédio, só com paracetamol. Então, quando eu sou meio contra ficar tomando remédio, então eu só tomava quando a febre batia 39,5. Então, aturava. Então, isso também acho que me desgastou muito, deixou minha energia muito baixa, porque eu não quis ficar tomando remédio. Porque febre é uma resposta natural do seu sistema imunológico, né? As pessoas tomam a febre, tomam remédio por nada, é errado. A febre que está combatendo o vírus. Então, eu deixava. Só que subiu muito, né? Chegava perto de 40, eu falava, tá muito alto. Eu quando tenho febre também, as febres são muito altas. Desde garoto sempre foram muito altas, cara. 40, 41. É um inferno, parece que tem um caminhão no teu peito. Né? E como é que tá Teve outros alunos da academia que pegaram também, Roger? Como é que tá essa... Olha, na academia eu não ouvi... não, teve mas depois só. Não soube de nenhum dos professores pegaram, das pessoas que trabalham lá, meu pai não pegou. Depois, agora, nesse tempo aí, eu já falando com os alunos assim mais antigos, parece que ficou há 2 dias, eu me senti meio esquisito e passou. Um outro teve febre também, ficou um pouco de cama, e o outro... Então, acho que fiquei 2 dias ruim, estou meio esquisito, mas passa. A maioria foi... Teve um amigo meu que esse negócio da oxigenação, um amigo meu falou que foi internado por causa da oxigenação no corpo também. Não teve nada a ver com o pulmão, mas pegou o vírus, igual a mim. Só que o problema que eu tive da oxigenação, ele teve mais grave. Aí ele ficou internado. Entendi. E o teu pai nessa situação, porque o Jacaré tá trancado em casa, super preocupado, né, cara? O Jacaré, grupo de risco total. Os caras, grupo de risco total, né? Teu pai tá tranquilo, trancado em casa, tá bem, né? Meu pai teve problema no pulmão no passado. Tá trancado, não sai de casa, mas também não aguenta mais, né? Tá lá enlouquecido. Pô, imagino. Em falar nisso, como é que tá a previsão aí, Roger, de reabertura? Existe
alguma data, alguma coisa que vocês acham que é possível reabrir a academia? E já Cara, existe algum estudo de protocolo para... Porque a gente vai viver uma nova normalidade, né, cara? Certamente a gente vai ter um monte de questões aí de segurança que esse vírus vai ficar, segundo as pessoas estão dizendo aí, por bastante tempo entre nós, né? Que tipo de... Já existe alguma preparação para isso? olha, não existe nada concreto. Eu até leio, estou lendo o jornal todo dia aqui, meio que acompanhando um pouco, mas o governo aqui, eles tomam as decisões a cada 3 semanas, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Uhum. Até as informações, eles não têm informação exata para definir como é que vai ser esse período inteiro. Então, eles estão meio que a cada 3 semanas. Eles anunciaram essa semana, que já tinha passado as primeiras 3 semanas que eles anunciaram o lockdown, falaram que vai mais 3 semanas de lockdown, tudo fechado. Aí, daqui a 3 semanas, eles vão decidir de novo. Certamente vai ter lockdown de novo. Tá igual aqui. Aqui ontem também anunciaram umas 3 semanas. É. E vai ser assim, mas eu acho que assim até junho é muito Ah, difícil eles tomarem essa precaução toda e, de repente, daqui a 3 semanas, falar abre tudo. Não faz muito sentido. Então, eu tenho certeza que as coisas vão começar a voltar ao normal final de maio, junho, de começo. E ah. se o quadro dessa doença, sei lá, piorar, vai mais. Assim, não sei, as pessoas estão falando 6 meses. Não sei exatamente. Vamos ver, né? Na verdade, o longo prazo agora virou 3 semanas, né? O cara fala, longo prazo, 3 semanas as coisas estão Porque, acontecendo muito assim, rápido, né? você conversa com as pessoas, tem um amigo meu que mora na Noruega, e ele falou que as coisas lá já estão meio que voltando ao normal, as escolas já vão meio que se abrir, mas várias coisas vão ficar fechadas, e até o país. Eles falaram já que no verão agora, para os noruegueses, assim, o país vai estar fechado para esse entra e sai de pessoas de fora. Ele falou, até os noruegueses vão se programam para passar o verão na Noruega. Viaja por aqui, né? Ninguém vai sair se não tiver um motivo Ah. muito forte. A gente tem falado com a China, né? Academias na China reabriram e estão funcionando basicamente de forma normal, com algumas restrições e como as crianças, as escolas já é férias, então os caras já emendaram o infantil aí só vai voltar em setembro, né? Mas as academias estão voltando, mas a China não é um parâmetro muito fácil da gente acompanhar, né? Não tem muito a ver nem com a nossa cultura, nem com nada. Por isso que eu acho que a próxima leva é realmente a Europa, ver o que acontece aí, e talvez isso aí seja um parâmetro mais real para a gente se precaver aqui de como fazer, de como reabrir, né? E esse impacto na academia, Roger, como é que está sendo? Como é que você está administrando essa crise aí enfim, das pessoas não poderem treinar, da academia não poder oferecer o serviço, né? Como é que está essa relação aí? Os alunos Então, continuam pagando a academia ou alguns, né? funcionaram? Muita gente já cancelou, é normal. Isso aí eu já esperava. Ah, A academia, eu acho que, inclusive, as academias de jiu-jitsu vão refletir o que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que eu tenho certeza que vai entrar uma crise mundial aí bem pesada economicamente, porque você não mantém tudo fechado esse tempo todo, achando que as coisas os negócios vão sobreviver. Muita sim. gente vai quebrar, muita gente vai falir em todos as áreas de tudo, entendeu? Tanto as academias de jiu-jitsu. Eu acho Ah, que muita academia vai quebrar. Eu acho que assim tem que fazer o máximo para se manter em pé, aturando isso tudo e assim quando voltar se erguer de novo, né? ah, Desde que fechou tudo, a gente mudou para nossa programação online, para em casa. uhum. Realmente, jiu-jitsu é muito difícil você treinar em casa, né? Mas assim, a gente tenta fazer o possível, um acompanhamento. Acho que todo mundo precisa fazer exercício também. Eu acho que o mais importante que a gente está tentando fazer é manter as pessoas vinculadas e ativas, sabe? A cabeça fazer. Agora, essa semana, a gente vai começar acho que de 5 a 6 aulas por dia, tá? Aula de criança todo dia. A criançada consegue fazer em casa. Pô, eu Sim, tenho sim. 2 filhos, ficar em casa, sim. Eu tenho sorte que eu consigo ir para o parque aqui na frente todo dia. Mas imagina se você não tem. Ficar em casa o dia inteiro com teus filhos,
agarrar o pescoço de Pô, um, vai... não, quando você fala de aula de criança, os pais falam, pelo amor de Deus, nem me preocupe Pô, comigo, me manda alguma coisa pro meu filho, né? Tá todo exatamente. Então, desesperado. eu estou botando aula de criança agora todo dia, de segunda a sábado. Aham. Dos adultos também, assim, tem um monte de aula que eu dou, que eu converso com os alunos, eu falo das minhas lutas, tem aula que a gente mostra a posição. É, Uhum. eu tenho um professor que tem casa que a esposa treina também, então ele consegue mostrar a posição na esposa. Eu não tenho. Ninguém está indo na academia, vocês não estão fazendo as lives, nem o material online na academia. A academia está fechada, ninguém está A entrando academia lá. está fechada 100%, porque assim, o governo, o guia aqui não pode ter interação com as pessoas. Então, eu não posso falar para os meus instrutores, vamos lá na academia filmar isso, porque eu estou indo contra o governo Entendi. aqui, ele pode dar problema. Então, é tudo em casa. Ah, Meu uma pai coisa, você consegue mostrar a posição com a esposa dele, então tem assim, a gente aham, tem... eu já vi o teu pai, eu já acompanhei algumas coisas dele fazendo. Uma coisa que você tocou num ponto aí que eu acho que é muito importante das pessoas entenderem é que a gente está passando uma crise horrível, obviamente as pessoas vão sentir, é um momento de tentar sobreviver, como você falou, e muitas academias que vão quebrar, é, um dos motivos que vai fazer elas quebrarem é elas não terem se organizado como empresa antes, né? Então, assim, o cara nunca se preocupou com nada, sempre nadou naquele momento bom para o jiu-jitsu, né? E nunca se preocupou em se organizar, em tratar o aluno de uma forma diferente, como cliente, oferecer um serviço, oferecer uma assim, aumentar um pouco o range de aulas ali, de tipos de público diferentes, né? O cara ficar sempre muito focado só numa coisa que é confortável para ele. E agora esse cara está sentindo o impacto de praticamente zerar o income dele, né? Vai, É vai. tipo, não sei quanto tempo o cara consegue sobreviver de fato numa situação dessa. Então, os que já faziam um trabalho mais profissional vão ser os que vão conseguir sobreviver mais tempo. Acho que os Né? amadores vão ser os primeiros a caírem, entendeu? É, eu sempre achei que isso ia acontecer, obviamente, sem nenhuma previsão de que eu nunca previ na minha vida que eu ia viver um tempo desse, né, como uma pandemia que a gente está vivendo, mas eu sempre achei que o jiu-jitsu ia evoluir até um ponto onde as academias não profissionais não iam ter espaço, porque, Já estão tomando o espaço das amadoras já, isso já está claro, acontecendo imagina, você agora. vai para Londres, pô, você vai treinar no Roger, você vai treinar na academia de fundo de quintal. Ah, vou para o Roger, tem uma estrutura. Então, assim, isso já estava acontecendo, né, de uma forma, obviamente, muito mais lenta. Isso vai acelerar esse processo, né? Porque Vai, essas pequenas não vão conseguir atravessar o deserto, né? é, vai ser difícil. Mas isso aí que você está falando, eu já previ isso também. Acho que do jeito que as coisas estavam andando, se profissionalizando, as academias, do jeito que as coisas estavam melhorando, né? Quem não estava acompanhando essa leva está ficando para trás já. É. Não, Acho que as a gente vai até falar disso, né? porque, pô, você também é esse exemplo, né? Você também evoluiu a tua academia como negócio, porra, drasticamente desde o período que você chegou a Londres até agora, né? A gente vai falar disso um pouco mais na frente. Mas eu queria voltar no tempo aqui um pouquinho, Rojão. É, queria saber de você o seguinte, cara, porque assim, é claro que você nasceu numa família de jiu-jitsu e isso é um caminho quase que natural, né? Mas, pô, se a gente olhar para o tamanho da família e para a quantidade de gente que hoje vive do jiu-jitsu na família, o número não é tão grande, né? Como é que foi a tua infância aí sendo um Gracie e quando que você decidiu que, cara, que o jiu-jitsu ia ser teu caminho de fato? Então, eu acho que crescer como um Gracie é, é crescer numa família fora do normal, né? Que acho que mais você como ninguém acompanha a história da família de perto, conhece todo mundo. Então, é bem família diferente, diferenciada. Digamos assim, eu acho que Gostei dessa, vou usar esse adjetivo agora, quando me perguntar da família, eu vou falar, não, é uma família diferenciada. monótona não é, com certeza, De né? jeito nenhum. E acho que assim é difícil dizer, porque é a única coisa que eu conheço, né? Eu acho que
eu tive um pouco dos dois lados. Acho que eu demorei um pouco até engrenar no jiu-jitsu, digamos assim. Eu decidi realmente que eu queria seguir o jiu-jitsu como carreira, profissão, assim, sabe, que eu botei na cabeça que agora eu vou ser lutador, vou treinar todo dia, é isso que eu quero. Eu tinha uns 14 anos. Que antes, assim, meu pai, minha mãe é Gracie, né? Meu pai, apesar dele ser um dos melhores lutadores da época dele, mas quando ele, assim, foi nos poucos faixas pretas do Hollis, só que ele era muito ativo no jiu-jitsu até o Hollis morrer, né? Quando o Hollis faleceu, ele meio que se distanciou um pouco. Então, o Hollis faleceu, eu não tinha nenhum ano de idade. Então, meio que aconteceu do meu pai começar a se desvincular um pouco do jiu-jitsu, desvinculou assim, durante muitos anos depois disso. E, assim, eu nunca teve a academia dele. Eu fui ter a academia dele, eu já era adolescente. Né? A primeira academia que ele teve foi no Japão, depois foi para a Inglaterra. Então, a minha juventude no Brasil, eu não tinha o meu pai que tem academia, que a gente sabe, todo dia eu ia com ele treinando essa vida que você tem quando o seu pai treina. É diferente. Então, acho que muita gente da minha família, o Grace, né? Por exemplo, o meu filho, ele já tem ele já é mais ativo porque eu levo ele para minha academia, uma coisa que é o meu ambiente de trabalho. É meio que igual um parque de diversão para ele, né? Não é obrigação. Ele tem um contato muito maior com o jiu-jitsu desde mais cedo. Então, eu não tive muito isso. Então, eu tive mais com os meus tios, meus primos, o Renzo, o Hillion, quando eles moravam no Rio. Aos poucos, eles foram morando em outros lugares. Então, aí eu fazia... E, às vezes, a minha mãe e meu pai eles separaram muito cedo, eles mudavam... Minha mãe já mudou de endereço algumas vezes e, às vezes, eu Quantos estava... anos você tinha, Roger, quando eles se separaram? Acho que eu tinha uns 3 anos, eu era bem 3 novo. anos, bem novo. Né? Né? Eu era bem Então, na novo. verdade, você nem morava com o teu pai, né? Você ficou morando com a tua mãe até quantos anos? Eu fiquei morando com a minha mãe, eu acho que tinha até uns 9 ou 10. Aí eu passei uns 5 anos morando com meu pai. Aí eu voltei para minha mãe. Aí, com meu pai, quando eu fui morar com meu pai, até que ele treinava lá no Rio, também com o Renzo na Grande Ipanema, quando o Renzo estava lá. Então, até eu tive um pouco disso também. Mas pouco, acho que também naquela época lá não tinha, sei lá, criança. Eu queria brincar, não, sabe? Sim, Não queria ser lutador com 10 anos de idade. claro. Então, se ninguém me levar para a academia, eu não vou. Mas, enfim, eu até ia, lutava os campeonatos, fazia judô, mas com 14 anos foi quando eu me aproximei do meu tio Hillion e do meu tio Crowley, que eu fui passar as férias com eles lá no sul, em Florianópolis. Aí o Hollis morava com o Hillion. E o Hollis, ele é 2, 3 anos mais velho que eu. E quando eu era faixa amarela, era um Zé Ninguém, gordinho, fora de O forma. Hollizinho, né? O Hollizinho, você está falando, já é o filho do Hollis, né? O Hollis filho, o Hollizinho. E o Hollis já era gigante, ele sempre foi, sabe, muito mais alto, já era faixa roxa, treinando todo dia para competir. Aí o Hillion me incentivou a treinar, você come bem, e vem morar aqui comigo. Aí eu me amarrei. E aí foi essa meio que reintrodução, não reintrodução, mas eu tive pela primeira vez que eu fiquei na casa dele, então a gente acordava, a gente ia para academia, a gente ia para a cachoeira, treinava, falava de jiu-jitsu, e comer bem, alimentação, Gracie, mais treino, e os alunos, ele já tinha vários alunos que competiam, então foi acho que a primeira vez que eu tive esse contato diário, né? E ele botou muito na minha cabeça, eu tinha que treinar, estar fora de forma, vou fazer dieta. Eu já me botou na dieta, botava de manhã, acordava, falou, vai dar uma corrida, volta, a gente toma um café. Então, aí eu voltei, no ano seguinte, meus pais concordaram de eu ir para o Sul, fiquei quase um ano morando lá no Sul. Aí, dali em diante, quando eu já voltei para o Rio, eu já voltei diferente, já querendo treinar todo dia, e a minha vida dali mudou. Mas aí você já tinha também uma autonomia maior, né? De poder se locomover sozinho, de poder ir para academia, fazer o que você quisesse, né? Exatamente. Que também é uma coisa que conta muito, né? Exatamente. Você depende de alguém te levar, você vai quando te levam, né? Mas você tem autonomia, você, pelas próprias pernas, pode ir para academia. Isso, Exatamente. obviamente, fica na tua vontade, né? Não.
Então, na verdade, você até já falou um pouco aí da história do teu pai. Pô, o Maurição, tremendo casca grossa, né, cara? Um dos melhores alunos do Hollis, um dos pouquíssimos formados por ele, amigo do Jacaré, já deve ter mais de 50 anos de amizade já. E eu me lembro que eu treinava com o Maurição quando eu era garoto, porque a academia do Jacaré era em Ipanema, e ele ia de vez em quando dar um treininho lá, né, velho? Porra, apanhava que nem louco, né? Porque eu tinha 15 anos de idade, e o Maurição já um tremendo casca-grossa, um cara muito querido. E de onde veio a tua influência maior? Quanto teu pai teve de influência na tua vida? Você acabou de contar uma história na rádio do Hillion e do Crowley, coisa e tal, mas quanto do teu pai teve de influência, ou se a influência do teu pai acabou sendo mais tarde nessa tua mudança para Londres aí? Onde que você acha que teu pai entra na tua vida no jiu-jitsu? Ele começou um pouco mais tarde, antes de eu me mudar para Londres, quando ele se mudou para a Inglaterra, que eu vinha passar minhas férias de verão da escola, né? Então, eu fiquei alguns anos vindo para cá, ficando 6 semanas, 8 semanas, sei lá. Aí foi, né? Aí que eu teve que eu consegui ter essa vivência com meu pai de academia. A gente ia para academia todo dia junto, dava aula. Aí que ele começou a ter uma influência muito maior minha vida do jiu-jitsu, meu jogo. Eu comecei a acompanhar de perto diariamente ali, e ele me dando vários toques. Aí que até eu acho que muito desse meu jogo de amassar os outros, né? Eu acho que veio muito do estilo de lutar dele, né? Acho que você vê o Sim. meu pai lutando, ele tritura os outros, que dá pena. Porra, tá louco. Maurição é Eu acho que incrível. sabe, de vendo ele treinar, vendo ele dar aula, de lutar, me influenciou muito. O Carlinhos também, meu tio Carlinhos, ele tem um jogo muito de amassar os outros. Já vi ele montando na academia, muitas vezes montando nos outros a maneira que ele se posicionava. Ele tinha montado muito forte. Então, eu depois tentava copiar um pouco o jeito que ele fazia. Meu pai também é bem parecido. Então, acho que os dois, esse jogo de amassar os outros. E acaba sendo um pouco o Carlinhos e o Maurição têm diretamente a mesma escola do Hollis, né? Como o Jacaré tem. E eu acho que isso tem. É um jiu-jitsu diferente, né, Hollis? Se olhar você olhando para trás é mais fácil de entender, mas quando você olha a origem dos jiu-jitsus que a gente, assim, que a gente admira mais, todos eles acabam vindo de certa maneira de um braço do Hollis, né? Exatamente. Todo mundo ali veio da mesma escola. Muito legal. Ô, João, vamos entrar um pouquinho na questão da competição, mas eu queria fazer uma pergunta para você diferente, porque a gente sabe que o Jacaré e o Xande talvez tenham sido seus adversários onde você mais lutou. Você também tinha uma característica de muitas vezes tomar sufoco no começo das lutas e virar. Por quantas, né? A gente pode ficar aqui enumerando várias que você virou a luta no final. Eu sempre tinha uma emoção ali, parecia que você começava mais devagar, mas dificilmente as pessoas conseguiam achar no teu jogo uma falha, né, cara? Assim, onde que eu vou botar o Roger que ele se atrapalha? Mas, todo mundo que treina jiu-jitsu tem uma preferência, né? E tem, obviamente, o lado que não é tão confortável. Qual é o ponto fraco? Se você fosse lutar contra o Roger hoje, e agora acho que você já pode falar, já anunciou a aposentadoria, né? Onde é o ponto que o Roger fica desconfortável? Olha, assim, tem várias situações que eu me sinto desconfortável. Não são muitas, mas assim, tem. Assim, eu faço guarda melhor para o meu lado direito do que para o lado esquerdo. Eu odeio ficar na minha guarda por baixo. Não acho uma situação confortável. Então, tudo para o meu lado direito eu sou mais confortável, para o lado esquerdo eu sou não tanto. Acho que as pessoas que passam, de repente... Não sei se eu devia falar isso muito, não, mas até os caras da academia estão olhando aqui e falando... Acho que eu estou falando demais aqui, calma aí. Não, mas assim, tem situações, acho que tudo depende. Acho que, de repente, um jogo de mais velocidade me atrapalha um pouco mais.
É. Então, a pessoa por baixo, não sei, que é difícil Algum, ter uma algum situação. tipo de guarda que te atrapalha, porque na verdade os caras já tentaram fazer todos os tipos de guarda contigo e nada funciona muito, na real, né? Assim, por baixo, eu não vejo uma situação que eu me atrapalhe mais do que as outras, porque porque a pessoa embaixo ele não consegue evitar muito as coisas que eu faço. Assim, claro que consegue, mas eu estando por cima eu consigo implementar meu jogo melhor. Então, por exemplo, eu fazendo guarda, eu prefiro que o meu adversário passe a guarda ajoelhado. Quem passa a guarda um pouco em pé me dificulta um pouco mais, que cria uma distância maior. Mas Mesmo situações que assim, você tenha um alcance também maior, mas aí você perde um pouco, de repente o cara tem uma velocidade que pode te exato. atrapalhar, né? Às vezes na velocidade, você vê com a minha luta com o Tererê. O Aham. Tererê se afastou, pum, pulou para o lado. É, Dificilmente alguém veio me amassando, pum, chegou do lado, entendeu? é, O Jacaré já fez isso. Então, todo mundo que assim está no vídeo, se você vê, quem é. passa a guarda mais na velocidade e afastado, me complica um pouco mais. Mas na situação por baixo muda, porque dificilmente o cara consegue me afastar. É o jeito que eu passo a guarda ajoelhado, amassando. Sim. Então não faz O cara diferença. tem que lidar com o teu peso 100% do É, tempo, né? E aí é difícil o cara conseguir te tirar do trilho, né? Quando você não, tá por cima, né? não faz diferença guarda esquerda ou direita, para mim dá no mesmo. É. E Porque assim, o que a gente ninguém percebe consegue também evitar que eu passe ajoelhado. Ninguém consegue me obrigar a passar em pé. Não depende dele, não depende de mim. depende dele, sim, total, total. Porque uma coisa assim que a gente percebe e é uma das tuas características mais admiradas, inclusive, né, cara, é a tua qualidade de defesa. Então, assim, não é que o que te atrapalha é o cara nas tuas costas, ou o cara montado, ou o cara esse fundamento você tem ele muito controlado, né, numa qualidade técnica muito boa. Mas às vezes e eu entendo o que você está falando perfeitamente, porque pô, a minha dificuldade com um cara que passa em pé e com velocidade é 1000 vezes maior do que a que o cara que quer passar me Não, controlando, entendeu? É muito mais difícil para mim também e talvez para a minha característica também de jogar mais por cima, né? A guarda não é o forte do meu jogo, nunca foi. Mas a velocidade sempre foi uma coisa que me atrapalhou muito também. não. Eu queria saber disso. Eu não vou poder me aproveitar disso, porque essa velocidade não tenho. Nunca foi minha característica e agora menos ainda. Então, Estamos no mesmo né? barco. A única dica que eu peguei para a direita é que eu também já vou e não está resolvendo. Então, pô, eu não vou conseguir me aproveitar dessas dicas. É, Rojão, é, você, pô, bateu todos os recordes do jiu-jitsu aí em termos competitivos, né, cara? Teve uma carreira brilhante. É considerado pela grande maioria do nosso esporte como o melhor competidor de todos os tempos. E você, depois que você foi parando de competir, a gente viu, porra, o Bochecha chegar e a gente vive aí a era Bochecha com 13 títulos mundiais, né? Bateu o teu recorde, um cara com resultados também impressionantes, né? Com características de explosão, de velocidade, de sair do sufoco também, virar lutas impressionantes, um super atleta. E você decidiu fazer uma luta final de despedida com ele. E eu queria saber o que passou na tua cabeça, qual foi o desafio que te motivou a fazer esse confronto. E a pergunta final é: se o resultado tivesse sido diferente, se você tivesse perdido, o Roger teria se aposentado da mesma forma? Ou qual seria o plano? Plano B? Se é que tinha algum, né? Então, eu acho que o que me levou a lutar com o Bochecha foi o desafio, em primeiro lugar. Foi que depois que eu parei de lutar, realmente ele começou a ganhar tudo, começou a se destacar bastante. Então, acho que era uma luta muito interessante de fazer. Acho que a vida do lutador é correr atrás de desafio. Então, você vai acabar sua carreira, não ter desafio nenhum, você não é ninguém.
Então, acho que... Não, não que você não tivesse tido, já tinha tido um monte, né? Se você Não, não tivesse lutado, se tivesse parado, você ia continuar sendo o Roger, né? Não é... eu acho que não dá para pagar. Não, eu não estou dando o meu exemplo, estou dando exemplo em geral, né? Acho Sim, que... que lutador luta, né? Essa que é a Exato, mensagem, né? exato. O que me motivou a lutar realmente que eu falei, isso aí é um desafio que, sabe, vale a pena você se dedicar a enfrentar isso, que não vai ser uma coisa fácil. Eu acho que, assim, o que sempre me motivou a lutar também, eu sempre lutei, sempre botei na cabeça, desde que eu tinha 14 anos de idade, quando eu comecei a treinar, eu falei, bicho, eu quero ser o número um. Eu quero treinar para ser o, sabe, vou lutar para ser o melhor do mundo. Eu acho que eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça desde que eu era ninguém. Então, demorou muitos anos até eu começar a aparecer de alguma maneira, até as pessoas realmente é, perceberem, entendeu, que eu estava virando um expoente, mas independente do que as pessoas me viam, o jeito que eu me via sempre foi igual, desde 14 anos até o final da minha carreira. Então, eu sempre quis ser o número um, sempre quis lutar com os melhores, e eu sempre quis ganhar de todo mundo. Então, o que aconteceu com o Bochecha foi ele, antes da gente lutar, ele já estava meio, já sabia que ele ia acabar me passando os meus títulos, que isso é inevitável. Ele chegou ao 10º bem novo, né? Então, ele continuando lutando, eu já sabia. E, assim, ofereceram para a gente lutar no Metamoris a primeira vez, 100 pontos, eu concordei, só que eu acho que aquela luta lá não foi uma luta muito boa para mim. Acho que eu não consegui, vendo aquela luta lá, você não consegue dizer que o Roger é muito melhor que o Bochecha. O Roger ganhou. O que ganhou foi empate, era só finalização e ele ainda me deu um bote no braço no final. Então, no contexto ali, ele ainda saiu moralmente um pouco melhor. Eu não cheguei perto de finalizá-lo e ele quase estalou, quase pegou meu braço no final. Então, moralmente, eu me senti derrotado naquela luta ali. Então, eu acho que isso me afetou um pouco e depois ele continuou lutando, já sabe, estava passando os números do Mundial. Então, eu acho que começou as pessoas a falarem muito que assim, o Roger é muito bom, mas o Bochecha é melhor. Independente do que as pessoas estavam falando, mas eu acho que eu senti ali que para eu me botar como realmente o número um, eu tinha que lutar de novo e ganhar do Bochecha, para não ter dúvida, entendeu? Então eu senti que isso tinha que acontecer. Se ficasse no ar, é claro que nunca não dá para apagar a minha história, não dá para apagar nada do que eu fiz, mas ia ficar essa dúvida no ar. Muita gente podia dar E um... as pessoas adoram fazer esse tipo de comparação, né, cara? De tempos Exatamente. diferentes, que é uma coisa muito difícil de fazer. Não Não que dá. vocês sejam totalmente de tempos diferentes, que eu acho que tem uma interseção aí na história de vocês, tanto que vocês lutaram, mas as pessoas adoram fazer esse tipo de comparação. Ah, mas quem foi melhor, o Rickson ou o Roger? Eu falei, cara, mas épocas completamente diferentes. Né? Como é que você vai fazer esse tipo de comparação? Né? Não existia Mundial lá, não existia... As coisas que Não, o Rickson fez foram tão impressionantes quanto, mas não existia esse palco. Né? Então, não, não existe esse tipo de comparação, né? Embora as pessoas adorem fazer. é igual bota o Hollis, sabe? Não, como é que você vai comparar? Pô? Não existia mundial, não tinha campeonato naquela época, tinha um campeonato Sim. por ano, O sabe? Hollins é a história, né? É o que as É, pessoas contam, né? Assim, o Hollins era o exatamente. melhor porque, pô, as pessoas É, que porra, foram testemunhas oculares ali de como ele treinava e o que ele fazia, é, falam e ninguém contesta. Então você assume que aquilo é verdade, né? Porque não tem ninguém falando que não foi daquele jeito, né? então, e não dá. Então, assim, eu senti que dentro de mim, eu falei, para eu me fechar com chave de ouro e não ter dúvida que eu sou o melhor, eu tenho que lutar com ele de novo. E tem que Uhum. ganhar. Se eu perder, aí realmente. Aí eu tenho que. Aí eu vou ter que falar que ele é melhor mesmo. Aí não vai ter jeito, eu sou o número 2 mesmo, é isso aí. Então eu quis lutar com ele, isso aí. Antes da nossa última luta, eu já senti que eu estava final de carreira. Eu falei, estou me aproximando no meu final, a qualquer momento agora, eu já sei que eu vou parar. Falei, eu não tenho na cabeça que eu queria lutar até 40, até sabe, passar dos 40 e poucos anos. Eu acho que O teu sinal de parar, Roger, foi o que exatamente?
foi foco, mudança de foco em, porra, em construir o teu business de uma forma mais sólida, pensando aí no futuro. Foi um começo de falta de performance, onde você já não conseguia mais render o que a tua cabeça mandava. Qual foi o teu ponto aí de decisão de que a tua carreira estava chegando ao fim? Eu acho que mais é o foco, né? O foco, a dedicação, o tempo para se dedicar para a luta. Acho que nos últimos anos eu comecei a me envolver, a academia começou a crescer, a minha associação começou a crescer, eu comecei a me envolver em outros projetos, que começou a acumular e aparecer mais e mais. Que antes eu deixava meio que tudo de lado ou fazia meio que mal feito, porque a minha dedicação, sabe, é sempre integralmente a me preparar para lutar e lutar, o MMA, o jiu-jitsu, porque, assim, estou me preparando para lutar o Mundial, não existe mais nada na minha cabeça. Não tem outra coisa, não tem academia, não tem nada. Assim, é 10% do meu tempo que eu consigo me dedicar para o resto e os outros 90% tem que me preparar, tem que dormir, estou cansado, tem que descansar para treinar de novo. Mentalmente, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, é muito difícil. Então, eu já comecei a sentir uma dificuldade grande nisso, de toda vez que eu tenho que me preparar para lutar, eu tenho que deixar tudo de lado. Então, sabe, as coisas vão acumulando e vão sendo mal, sabe, não feitas tão bem. Só que começou a ser uma coisa importante, sabe? A academia começou a crescer muito, sabe? Comecei a me envolver em outros projetos que eu falei, pô, tá, sabe, para eu crescer e construir o que eu quero construir, eu tenho que começar agora, porque demora, leva tempo. Então, chegou o ponto que eu não consegui mais adiar isso. E já estava também, já, sabe, já ficando mais velho. Eu falei, acho que de um ano, se de repente eu quiser empurrar mais 2 anos, dava, sabe? Acho que eu conseguia, de repente, estender 1 ano, 2 anos, me mantendo em alta performance ainda. Mesmo que você tem que ser mais inteligente da maneira que você treina, que você se prepara, claro, que você não é mais um garoto de 25 anos, treinando igual um doido todo dia, o dia inteiro, e o corpo começar a acumular os problemas. Né? Não, essa programação, né, cara, da transição, que eu acho que é uma coisa que, quando a pessoa não se preocupa, né, e não faz da maneira correta, ela paga um preço muito caro, né? Porque você, de certa maneira, embora você tenha se dedicado 100% na tua parte de atleta, você já tinha a tua academia, mesmo que você usasse ela para treinar, ali já era um embrião do que você está construindo hoje, né? Então você conseguia, mesmo com os 10% ali, manter alguma coisa viva e você fazer a transição no tempo certo é fundamental, né, cara, para que você aproveite o melhor dos dois lados. E querer levar o negócio até o final, esgotar e cair a tua performance e ficar efetivamente velho para a competição, para depois querer fazer outra coisa, você acaba prejudicando, manchando a tua história, porra, de certa forma, que você vai começar a perder e não vai ser mais o Roger que você era. E pior ainda, quando você vai para o outro lado, você carrega isso, né? Para a construção do que você está imaginando construir. Então, quer dizer, eu vejo muitas pessoas errando nisso de uma forma triste até. Eu acho que você fez no ponto certo. É claro que o fato de você ter vencido essa luta corroborou mais ainda para que você pudesse fazer uma transição ainda mais suave, né? Mas se você tivesse perdido? Eu teria lutado de novo, com certeza. Eu ia ficar lutando até ganhar, isso aí não. Vocês tinham alguma. Existia uma. Não que. Acho que se o Bochecha tivesse ganho, também ele não entraria no tal do GP que teve lá depois, né? Mas vocês eventualmente se encontrariam em algum Mundial da vida, sem dúvida nenhuma, né? Você ia ter que esticar mais um tempo até o Mundial, pelo menos, né? Eu não me aposentaria de jeito nenhum ali. Eu ia continuar ativo até ficar satisfeito com falar, agora está na hora de parar. Boa, eu até queria aquele GP, eu até pensei várias vezes se eu devia lutar ou não, porque tinha vários atletas ali de ponta também que eu nunca tinha lutado, e eu achei que seria muito interessante eu, de repente, lutar com eles também. O Leandro Lô, acho que o Meregali estava lá, não sei, mas enfim, tinha outros nomes lá
de atletas novos aí que... Mas se você ficar nessa de querer testar todo mundo, o negócio não acaba nunca, né? Porque todo Exatamente, mês agora surge um cara fantástico, né, cara? Que exatamente. deve dar Assim, vontade de lutar, né? então, acho que tem um momento que você tem que falar, chega, entendeu? Tipo, chega. Agora, sabe, esse é o momento que eu vou parar, então para 100%. Eu acho que, assim, de uma certa forma, não que seja triste, mas você vendo atletas do esporte em geral, que sabe, está acostumado a ver a pessoa ganhando, ou sempre tendo uma performance assim, pô, incrível, de repente a pessoa começa a cair, querer prolongar a carreira de uma maneira um pouco demais, sabe? Você vendo a performance dele caindo, você, pô, um atleta que você sempre Pô, admirou, de repente você vê ele eu acho super. muito ruim. Esse que eu tava falando que eu acho um erro, cara. O cara esticar essa corda até o final porra, acaba manchando uma carreira muito legal pelo fato dele não ter pensado na transição. Ele não tem mais nada para fazer, ele continua fazendo aquilo, entendeu? Exatamente, eu concordo 100%. Tem vários exemplos aí. O Anderson Silva, um atleta, sabe, um cara fantástico, fez uma história como ninguém no UFC, no MMA. Sabe, tá lutando até agora. Ele não é mais o que ele era. Não tem Sim. como, é mais velho, sabe? Assim, É, se ele tivesse parado há uns anos atrás, o nome dele seria, porra, muito mais forte. Apesar dele sempre vai ter o nome que não dá para pagar o que ele fez, mas agora que as imagens que a pessoa tem é das últimas lutas que ele fez, né? Isso que fica. O sim. Mike Tyson, por exemplo, sabe? Mesma coisa. Fez É. algumas lutas um pouco demais na carreira dele. Sabe, podia ter parado um pouco antes, devia ter uma imagem muito mais forte. Eu acho que as pessoas no final, cara, existe obviamente o componente financeiro, e aí é difícil a gente palpitar, porque cada um tem a sua necessidade, né, cara? Então, Mas a. eu falo isso bastante também, que tem gente que não, é a única opção deles, não tem opção. O sustento dele vem através da luta, então eles não podem parar, mesmo que eles querem, se eles não têm outra maneira de se sustentar. Não, O nosso caso no jiu-jitsu é justamente o contrário, né? Você começa a ganhar dinheiro quando você faz a transição. Quando você faz a transição, né, cara? Então, na verdade, é uma força te puxando mesmo para sair do cenário e tocar os Exatamente. negócios, né? Eu continuando a ser atleta, eu estava perdendo dinheiro, para falar a Sim, verdade. total, total. Você constrói mais nome, coisa e tal, mas você deixa de dar atenção ao que realmente vai construir o teu negócio ali, né, cara? Que na verdade me leva para a minha próxima pergunta, cara, que assim, para a gente falar um pouco de negócio, você tem umas academias hoje, porra, mais legais do mundo aí, né? Mas obviamente nem sempre foi assim. Como é que foi a tua mudança para Londres e a tua primeira academia? Como é que foi esse caminho aí, Roger, na tua e mesmo que se tivesse aí junto com a vida de atleta, né, você começou a construir tua academia em Londres aí. Como é que foi essa jornada? Cara, eu acho que foi uma coisa assim divertida e foi acontecendo muito fácil. Quando eu vim aqui abrir a minha academia, tem um amigo meu que me ajudou no inglês, né? Que Sempre fez tem essa. um anjo, né? Sempre Todo um anjo, cara de sucesso nas academias sempre tem um anjo que fala, vai, meu filho, toma aí. Então eu não tive aquele, eu preciso de um investimento para montar minha academia, e se isso der certo, eu perdi uma coisa muito grande. Então, sabe, eu não tive esse investimento. Então, e é que eu vim para cá, eu tinha 20 anos. Então foi uma. Mas o teu pai já estava com a academia aí ou não? Então, meu pai ele morou aqui, acho que 5 anos, né, antes, desde que eu tinha, acho que 16, 17 anos. Aí ele foi embora. Então ele Tinha uma célula de jiu-jitsu plantada por ele aí, mas não tinha uma academia, não, né? ele estava aqui há muitos anos, ele tinha, sabe, criou muitos alunos, e só que ele se desentendeu com o sócio dele, falou, sabe, achou melhor, estava de saco cheio já tinha morado no Japão, aqui, falou, voltou para o Rio. A gente manteve, ele mais do que eu, um espaço aqui dentro de uma academia de ginástica e a cada 6 meses a gente trazia alguém do Brasil para ficar aqui dando aula. Para não deixar, exatamente, para não deixar tudo que ele construiu morrer, né? Muitos alunos estavam treinando com ele há muitos anos. Então, até para manter o vínculo com essas pessoas também.
Até o momento que eu estava para pegar minha faixa preta, aí teve essa oportunidade de eu vir para cá e montar uma academia. Aí, assim, no começo, eu vim para morar, mas ficou naquilo de, sim, eu vou, só que eu ainda sou atleta, 20 anos, estou pegando minha faixa preta ainda, então eu vou montar academia aqui, mas vou trazer alguém para ficar aqui comigo também, que eu não estar sozinho, e competição eu meto o pé, vou embora. Então ficou nessa. Então para mim foi fácil, jovem, sabe? A academia já me dava um sustento e uma possibilidade de viajar, já pagava minhas contas, então é para isso que eu usava. E a coisa foi crescendo e, sabe, mais aluno entrando, eu consegui coincidir muito bem o treino, assim, eu acho que eu acho que a maneira que eu fiz, eu consegui me manter numa no nível alto para competir contra os melhores, treinando com pessoas com nível bem baixo. Eu acho que Isso é uma característica muito interessante, né, cara? Porque isso aconteceu com você, um exemplo, mas pô, o Marcelinho é um exemplo. O Marcelinho mudou para Nova York e, cara, não tinha treino para ele, absolutamente. Cobrinha mudou para Atlanta, depois para Los Angeles, também não tinha treino nenhum. E foi onde eles tiveram, na real, o Lucas, mesma coisa em Charlotte. Foi onde eles tiveram a maior evolução. né, E eu acho que isso se deve um pouco ao fato de que você está num treino onde você não está naquele treino competitivo, né, cara? Não tem ninguém realmente do teu nível para te. Você acaba treinando mais relaxado e tomando muito mais risco, né? Você tem mais tranquilidade para arriscar o que você quiser, porque se der errado, você arruma, né? E acaba que você vai se desenvolvendo de uma forma mais eu, completa, né? eu Você acho acha que tem sentido isso, não? claro, tem. Eu acho que você consegue se dedicar mais na parte técnica, além do treino pau Pereira. Porque você treinar com um cara que tem um nível melhor do que você ou nível igual ao seu, fica aquela briga, você fica mais veloz, o teu reflexo fica bom, mas você não consegue se focar exatamente na técnica, porque fica aquele treino puxado. Então, você está na academia onde tem aquele treino duro, onde você vai treinar maior pau Pereira, é ótimo. Te deixa preparado, seu reflexo fica bem melhor, seu tempo de fazer as coisas, mas como é que você vai melhorar a parte técnica em todos os aspectos do jiu-jitsu, né? No seu ponto de fraco, nos seus pontos fracos. Porque se você está treinando com um cara que se dá mole ele te pega, você não vai querer dar mole. Você não vai se expor de maneira nenhuma. Então, acho que quando você, pelo menos para mim, quando eu comecei a treinar com meus alunos e as pessoas aqui, eu consegui me expor muito mais. Então, sabe, eu consegui trabalhar em cima de todas as minhas fraquezas, até Sim, elas sim. virarem o meu ponto forte. Ah, Eu acho que uma característica assim, de todos os alunos que já passaram pela academia, e isso tem muito a ver, de tinha um treino muito duro, né, cara? Todo mundo. E, pô, obviamente, você está naquele treino, você não quer dar mole para ninguém, você quer ganhar o treino, pô. Você não tá afim de. Né? E aí você vai se limitando e fazendo só o que você é bom e nunca jogando no teu ponto fraco. O único cara que não tinha nenhuma vaidade no treino e que treinava e tentava fazer as coisas e batia toda hora e ia de novo, era o Bernardo Faria. Ele tinha uma característica diferente dos outros. Ele não estava preocupado, cara, em absolutamente ganhar o treino de ninguém, entendeu? E se tornou um dos maiores competidores da nossa equipe, né, cara? Mas ele não tinha nenhuma vaidade, mas isso é muito difícil de achar, muito difícil, é entendeu? muito difícil Muito tirar o difícil. ego das Pô, pessoas. é muito difícil, né, cara? Você fala, pô, tá bom, vou treinar contigo, vou bater todo dia e tudo bem nada, né? Quer matar o cara no dia seguinte, né? E acaba que você aí trava o teu desenvolvimento, né? É. Não, muito legal. Rojão, você começou na academia em Londres aí, eu imagino que não deva ser muito fácil. Londres não é uma cidade fácil, né, em termos de pô, você construir um negócio, é uma cidade caríssima, né? Talvez uma das capitais mais caras do mundo. Ah, quais foram as maiores dificuldades aí para você que você passou aí para construir o que você tem hoje?
Acho que as maiores dificuldades que eu tive, duas coisas, que desde que eu montei a academia naquela época, assim, aos poucos a academia foi aumentando e foi crescendo, sabe? Então teve esse processo de crescimento na academia constante. Então eu nunca tive nenhum momento em que é difícil da academia, digamos assim. Teve dois. Um, quando eu abri a última academia que eu tenho agora, que eu mudei o espaço, que eu tive que fazer um investimento muito grande, então o meu risco muito maior. Foi a primeira vez que você fez isso? Foi a primeira vez que você pegou dinheiro Foi a e primeira vez colocou que no eu tive negócio? que fazer empréstimo, investir, então teve o risco muito maior, que se não der certo, ia ser um problema gigante. Então, isso realmente tirou meu sono. Foi o único momento desde que eu abri minha academia aqui, que afetou o meu sono. Mas, assim, as coisas foram acontecendo, só melhorando. E agora, nesse momento dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Que ninguém sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então, acho que desde que eu abri minha academia foram os dois momentos que mais me É, afetaram. essa decisão de fazer o investimento e ir para um lugar maior, né, com a estrutura que você conseguiu montar hoje aí, e não ir para não continuar no mesmo processo que você estava fazendo anteriormente, foi motivado pelo quê? Qual foi a tua motivação para você dar esse salto, né? Você podia ficar onde você estava também e Não, continuar podia, funcionando do mesmo jeito, né? pois é, mas assim, a academia foi crescendo, né? Foi crescendo, foi crescendo. Então, o espaço que eu estava já não estava suportando os alunos que eu tinha, já estava ficando pequeno. Então, se eu ficasse naquele espaço, eu não tinha mais muito espaço para, né, muito espaço para crescer. Então, eu tive que buscar um espaço maior para continuar o crescimento que já vinha acontecendo. Então, acho que isso que me incentivou. E também o fato assim, eu sempre quis ter, sabe, a maior academia que eu pudesse. Esse espaço de evolução eu sempre tive, sempre tentei seguir, manter, né? O É um crescimento. mindset, na verdade, né? Qual é o próximo, né? Qual é o próximo gol, né? Exatamente. Como é que a gente melhora? Como é que a gente cresce? São coisas pequenas que a gente faz, mas o fato de você querer crescer e se esforçar para o crescimento do negócio sempre foi isso. Eu sempre quis crescer, sempre quis esforçar, sempre fiz coisas, sabe, pequenas dentro do possível aqui para a gente. Como é que eu melhoro? É igual o jiu-jitsu. Como é que você melhora no jiu-jitsu? São coisas pequenas. Tem que você pratica isso aqui, vê se está certo, você faz aquilo ali, você tenta essa saída, você tenta esse ataque, é a mesma coisa. Você vai buscando situações para melhorar. A academia foi igual. Só que chegou, assim, aí veio, eu comecei a buscar, procurar os espaços aqui, aí eu achei esse que eu falei, não, agora aquele ali é um pulo grande, então tem que, sabe, tem que. Foi isso aí, Mas evolução. é aquela frase, né, cara? Assim, não existe evolução no conforto, né? Você precisa sair da zona de Exato. conforto e tomar o risco, né? Zona de conforto. Se você a gente falou, você Senão podia fica ficar ali, tudo bem, mas tartaruga, cara. Senão, você não tem evolução, né, cara? Você chegou no máximo daquele espaço físico, tá bom, tá confortável, eu recebo uma grana, vivo confortável, mas, pô, mas e aí? E o mindset de continuar evoluindo, né? Você tem que sair exatamente. um pouco desse confortável para que haja possibilidade de evolução. Isso funciona em qualquer área, né? Nos negócios, como na evolução como atleta. Se você não se botar na condição difícil, se você não se botar não treinar a tua dificuldade, você vai ficando igual, né? Vai ficando. É. E igual é sempre pior, né? O igual É. é sempre pior, porque o mundo está evoluindo. Se você quiser ficar no mesmo lugar e não tiver essa mentalidade de evolução, pô, você está É comprometendo. como você cai, né? Acho que o dia que você fala, estou satisfeito onde eu estou, é o dia que você começa a cair. Sim. 100%. E depende do tamanho, né? Você pode ser o maior cara do mundo, mas se você parar de evoluir, obviamente as pessoas É. vão te. Tem umas comparações assim que, quando você olha para trás, né, para entender isso, o cara que era o cara mais rico do mundo na década de 20, 30, lá, o Rockefeller, coisa e tal, não tinha o dinheiro do. Assim, não valia nada o dinheiro dele. Se trouxer ele para ele, nem rico ele é.
entendeu? Assim, a evolução é Exatamente. permanente, né, cara? A gente tem que estar o tempo inteiro buscando aí melhorar, né? Ô, João, falando em buscando e melhorar, assim, qual foi a tua, assim, aquele fato que aconteceu contigo de insucesso, né? De você falou assim, puta, cara, e agora, porra, fracasso mesmo, derrotado. Ah, qual o momento mais marcante da tua carreira aí que você falou assim, puta, deu tudo errado, não sei como sair dessa? E como você Então, saiu, né? Porque de fato você saiu. eu não acho que em algum momento eu tive. Isso aconteceu comigo, não, para te falar a verdade. Eu acho que como que eu lidei com os acontecimentos, com as coisas que foram acontecendo, que é o mais importante. Uhum. Porque, assim, eu já tive derrota igual todo mundo. Você já sabe quantas vezes, quantas medalhas de prata eu tenho no absoluto. Sabe, assim. Então, acho que se eu for pensar de alguma maneira, foi aquilo ali, foi, sabe, foi o fato de lidar com aquelas lutas no absoluto que, para até sair uma medalha de ouro ali, foram 4, 5 de prata. Não, e Então, algumas com um gosto muito amargo de não ter de fato perdido, né, cara? foram Assim, várias. são. Eu lembro, eu tenho uma curiosidade para te perguntar, na real, cara. Eu me lembro que quando você fez aquelas duas lutas com o Jacaré, e, e que, porra, a gente tinha. E, na minha opinião, na verdade, você não perdeu nenhuma das duas, porque ele teria que ter sido desclassificado na primeira e a segunda, pô, o juiz foi muito infeliz, de fato, na questão da pontuação. Mas existia uma torcida contra, né? Eu me lembro até que eu escrevi um texto sobre isso na Gracie Mag lá atrás. Falei, por que as pessoas torcem contra o Roger, né? Onde está essa? Como é que você sentia essa torcida contra naquele momento ali, cara? Como é que porque era um pouco assim, era meio justificável, né? Na verdade, foi esse que foi meu texto, né? Assim, falei, pô, o cara é Grace, que é a família que construiu tudo que as pessoas hoje vivem. O cara que trata todo mundo bem, você nunca viu o Roger levantar a voz contra ninguém, falar mal de ninguém. Por que você torce? O cara vai, luta, finaliza todo mundo. Por que as pessoas torcem contra isso, né? Onde está essa? Como é que você via essa história aí? Como é que você viveu esse momento aí? Eu acho que eu já estava meio que acostumado, para te falar a verdade. Até chegar naquele ponto lá, eu sempre tive que meio que lutar contra a plateia e os juízes. Eu sempre tive isso de qualquer dúvida, era sempre o adversário. Se tinha uma luta assim grande acontecendo, a torcida sempre é maior para o meu adversário. Então, eu acho que é uma coisa que eu já estava mais acostumado. Muitas vezes, lutando ali o Mundial, eu escutava todo mundo, a torcida, sabe, a favor do meu adversário. Se o juiz, qualquer coisa, qualquer ponto duvidoso que o juiz desse para mim, todo mundo vaiava. Então, essas coisas assim para mim foi normal. Eu sempre tive na minha cabeça que eu estava lutando contra o meu adversário e o juiz, né? Mas por que você acha que isso acontecia, né? Olhando para trás hoje, assim, já com muito mais experiência, onde você acha que era por que a torcida ia contra você? Qual o motivo disso? Olha, é difícil dizer, mas acho que está muito embutido no ser humano, né? Eu acho que eu acho que eu comecei a me destacar um pouco, eu acho que as pessoas elas ficavam felizes de celebrando o outro ganhando uma coisa que, sei lá, de Contra repente o ele sucesso, né? Tipo, um recalque do sucesso. exato, ou então você começa a se destacar muito, as pessoas se sentem incomodadas com o teu sucesso. Eu acho que é muito disso também, entendeu? Eu acho que enquanto está todo mundo no mesmo nível, está todo mundo feliz. Eu acho que no momento que você começa a se destacar, começa a criar inimizade. Então, eu acho que foi, sei Mas, tipo lá. assim, não dá nem para falar de inimizade, né? Porque eu não acho que você tem inimizade pelo menos eu não vejo essa relação de. Não, inimizade não, eu acho que eu usei a palavra errada. Mas é incômodo, né? Ah, As porque pessoas eu fico sentem. pensando assim, e eu estou debatendo esse assunto porque realmente é um questionamento que eu me faço até hoje, né? Porque, pô, quando o Rickson batia em todo mundo, e ele fez isso durante muitos anos, pô, eu nunca vi ninguém vaiar o Rickson. Inclusive, teve um campeonato, as pessoas antigamente tinham um preconceito com chave de pé,
coisa de suburbano, não sabe passar a guarda, vai na chave de pé, não sei o quê. E aí teve um campeonato, era um campeonato marrom e preto, eu acho, no Municipal. E o Rickson estava lutando com um cara que era um judocão, um cara muito forte. E aí, de repente, pô, o Rickson botou o cara para baixo, foi na chave de pé e deu uma chave de pé no cara, o cara bateu. Porra, nunca vi o Rickson tão aplaudido. O Rickson podia dar chave de pé. Qualquer um que tocasse no pé do irmão ia vaiado. Eu falei, porra. E aí eu acho que daquele momento em diante a chave de pé começou a ser aceita no jiu-jitsu, entendeu? Então, assim, mas eu não sei se é porque o jiu-jitsu na tua época também começou a ter a questão de torcida, né, cara? Que não era uma coisa que existia muito na época que, enfim, que o Rickson lutava. Na minha menos também, mas acho que na tua já tinha uma galera, né, cara, de torcida, assim, que pode ter feito... academia, acho que naquela época a Gracie Barra estava se destacando bastante, sabe? Já tinha Sim. um nome muito forte, não já tinha alguma coisa contra a Gracie Barra das outras academias, outras torcidas, e então acho que veio muito... acho que pegou um pouco dessa coisa de ser contra a Gracie Barra também e transferir para você um pouco, né? Pode ser isso. Isso pode ser um motivo. Bota a culpa no Carlinho, então. Ai, ai. Rojão, planos futuros aí, pô. Você está hoje com uma situação muito legal, né, cara, de sucesso aí na tua academia, pô. Eu tive a oportunidade de visitar aí, pô, uma estrutura muito bacana, por um monte de aluno. Academia, se eu não me engano, quando eu te visitei, estava passando de 1.000 alunos, né, na época. E a gente falou um pouco também nas nossas conversas aí com relação à tua associação, né, a questão até do nome, né, que você estava já pensando em criar uma coisa, uma marca um pouco independente do teu nome. Como é que tá os teus projetos futuros aí? Como é que você está vendo essa caminhada aí para frente? Então, o meu objetivo agora é o crescimento da academia, é expandir aqui em Londres. Acho que Londres tem a capacidade de ter, eu consigo ter várias academias aqui em Londres, entendeu? Do tamanho ou maiores da minha aqui. Então, o meu objetivo maior é esse, conseguir montar outras academias tão grandes quanto essa que eu tenho aqui. E Londres tem um mercado para isso. A cidade, sabe, tem milhões e milhões de pessoas aqui, é uma cidade muito grande, então espaço físico e números também. E a associação tem crescendo bastante também. Acho que é muito disso. Em questões de negócio, assim, tem muita coisa aparecendo aí também, outros projetos também, mas acho que o principal, eu quero 100% focar na academia agora, eu quero montar várias academias aqui em Londres e focar na associação para crescer também. Assim, a tua academia, obviamente, ela atende todos os tipos, né? Todos os perfis de gente aí, e não poderia ser diferente numa academia desse tamanho. Londres tem uma vantagem que eu acho que difere muito, e poucas capitais conseguem ter isso, ou poucos países conseguem ter isso, né? Que você pode estar em diferentes regiões, mas assim, a renda per capita ela é mais ou menos a mesma. Todo mundo tem condição de pagar uma academia de jiu-jitsu, né? Você não precisa estar numa área muito boa de Londres para que isso seja possível, que as pessoas possam pagar uma mensalidade, né? O que te permite, de repente, criar uma rede de academias em Londres para pegar públicos diferentes também, porque as pessoas hoje têm que viajar um tempo para chegar na tua academia, né? A gente tem amigos aí em comum que pegam um trem aí, fica 1 hora no trem para poder frequentar lá. Quer dizer, se tivesse uma academia do Roger lá da casa dele, ele iria lá, né? Seria muito mais fácil, né? Eu acho que Londres tem essa diferença de que muitas outras cidades, né? Tipo, Londres é bem parecido de repente com Nova York, ali o Manhattan. Eu acho que você pega São Paulo, acho que tem certos bairros, certas áreas em São Paulo que você consegue montar uma academia igual a sua que você tem aí, mas você não consegue expandir para muitas áreas de São Paulo, né? Que tem outras áreas que de repente não umas áreas um pouco mais humildes. Então, e o público daquela área ali, as pessoas não se locomovem muito, né? Londres assim, tem vários, você não tem muito isso, é muito misturado.
A locomoção em Londres é muito fácil com o metrô, as pessoas estão acostumadas a viajar bastante dentro da cidade aqui, né? É. Então, o teu plano principal aí é replicar a tua academia em outras áreas de Londres e a tua associação corre em paralelo como Olha, um segundo negócio, né? E, e o que você acha de... Quando que você acha que você vai conseguir retomar esse plano? Porque agora isso ficou... é, É, deu uma atrasada agora. Vamos. esse retorno, você acha que as pessoas vão... Como é que você acha que é o sentimento do londrino aí com relação a esse retorno, né? Você acha que as pessoas vão voltar normalmente para a academia ou você acha que vão ter medo desse contato físico? Porque o nosso maior problema é esse, né, Roger? A gente tem nossa atividade é um contato absoluto, né, cara? Não dá nem para... É, Assim, é. a gente tem que tirar... se o cara tiver um pouco de receio, pô, não é no Não jiu-jitsu que vai. ele vai, né? Quem já pegou certamente vai treinar, que já vai estar imune, não vai estar mais preocupado com isso, e o já passou, acha que se passar de novo ele consegue. Mas quem tem, acho que as pessoas vai ter um receio muito grande até você ter aceitar o contato muito próximo com o outro, né? Eu acho que isso vai demorar, não só aqui em Londres, como no mundo todo. Então, acho que aos poucos, é, acho que independente disso tudo, a vida vai voltar ao normal. Acho que vai ter uma hora que as pessoas não vão estar mais preocupadas com isso. Mas quando tudo voltar ao normal, vai ter ainda algumas semanas, as coisas vão voltar aos poucos, com certeza. Não. A gente vai ter que fazer um patch do Covid, quem já pegou, bota o patch no kimono e tá liberado para treinar na coletiva. Se você não tiver o patch, meu irmão, você tem que fazer uma aula menor, né? Um semi-grupo, uma semi-privada ali, uma coisa nesse sentido, porque eu acho que essa mudança, cara, a gente vai ter que criar esse protocolo, né? Acho que na verdade é o que eu tenho estudado bastante nessas semanas aí, nessa criação de protocolo. Depois eu vou compartilhar com todo mundo aí que tiver interesse, porque eu acho que as academias têm que se preparar, né, para esse retorno e entendendo que a gente pode enfrentar um retorno muito mais lento do que muitas pessoas podem estar com expectativa, né? Então, a gente olhar aí um pouco do cenário sem ser tão otimista, para ver o que a gente consegue, como é que a gente consegue melhor atender os nossos alunos com segurança e tirar um pouco desse pânico da galera aí que eu acho que é o que mais vai afetar o retorno, né? Rojão, última pergunta aqui. Já estamos aí há quase 1h30 de papo. Porra, muito legal ter você aqui. Pô, sempre um prazer te escutar. Dicas de livro que te marcaram e o que você está atualmente lendo aí nesse momento. Tem vários, eu leio bastante, para te falar a verdade. E bom, um ótimo exemplo, né? O cara, acho que a gente tem que influenciar a galera do jiu-jitsu aí de uma forma positiva. Isso aí é um... Eu leio praticamente todo dia já durante muito tempo. Eu acho que tem até certos livros que eu já li várias vezes. É igual ver filme de novo. Tem aquele filme que você gosta, você vê algumas vezes, e tem livro que eu gosto, eu já li 5 vezes. E sempre tem uma tirada diferente, né? Alguma coisa que você vê... Tem um ângulo, exatamente. Sempre tem um ângulo diferente, uma coisa que... Você está lendo aquele livro num momento diferente de vida, você vê diferente aquele... Exatamente. Muito legal. Eu acho que quando eu estava minha época mais ativo de competidor, eu lia muita histórias dos grandes conquistadores, digamos assim, os grandes personalidades da época deles, assim, o que levou eles a conquistar o que eles conquistaram, né? O que levou o Alexandre o Grande a fazer o que ele fez, o Gengis Khan, o César na época dos romanos. Acho que essas personalidades assim sempre me chamaram muita atenção, né? Que eles vieram do nada. É claro que assim eu consigo me identificar um pouco em relação ao jiu-jitsu, né? Foi o fato que eu também vim do nada. Acho que assim, apesar de você pode falar ele é Gracie, ele é isso, ele é aquilo, mas quando eu decidi a treinar, minha técnica era horrível, eu só tomava pau de todo mundo, sabe? Eu estava fora de forma, 14 anos, gordinho, eu ia para academia, só apanhava. É que minha defesa hoje em dia é muito boa, de tanto que eu apanhei naquela época.
Só que, independente do processo, o que estava acontecendo, eu nunca me desviei do meu objetivo, onde eu queria chegar, entendeu? Foi por isso que eu conquistei e cheguei onde cheguei. Porque eu nunca me desviei do meu objetivo, nunca tive dúvida. Todas as coisas que aconteceram no processo nunca botaram dúvida na minha cabeça se eu ia conseguir chegar ou não. Independente, sabe? Acontece. Você tropeça, cai, levanta. Faz parte Então, do processo, né? Normal. parte, independente do que está acontecendo ali, você sabe, você dá 2 passos para trás, para daqui a pouco dar 5 para frente, entendeu? Então, eu já pô, vários livros dele, livros de muitos livros da história dos samurais, do Japão. Já leu Marco Aurélio, não? Não, Puta, Marco Aurélio você precisava tá? ler, velho. É Não demais, li, velho. não. Ele escreveu um livro, na verdade, que ele não escreveu para. Não é que ele escreveu um livro. São pensamentos, chama Meditations. Uhum. São as meditações de Marco Aurélio, cara. É impressionante, é muito legal. É muito Vou do ver. estoicismo, né? Da filosofia estoica. Porra, é incrível. Você vai adorar. No momento agora eu estou acabando de ler aquele Sapiens, né? Muito Ah, o interessante, Sapiens, né? muito Eu já interessante. estou no volume 2 aqui para ler. É. Tá? Do Mas Homo assim, Deus e depois tem é, o 21 Lessons, né? é. Tem, assim, livros que me marcaram bastante. Acho que quando eu era adolescente eu li um livro que minha mãe me deu para ler, que até hoje eu lembro dele. Enterre Meu Corações na Curva do Rio, com o livro do Dan, acho que Brown, tem que ver exatamente, que fala a história dos indígenas nos Estados Unidos, como foi o homem branco, né, Aham. chegando e o processo até eles acabarem, como que aconteceu. Então, me marcou muito. Eu acho que eu tinha 15, 16 anos, sei lá, quando eu li esse livro. Até hoje eu li. Assim, eu já leio de Nelson Rodrigues, já li vários livros deles, a biografia dele, que é muito legal também, qual o nome? É O Anjo Pornográfico. Assim, tem vários. É. Paulo O da tua Coelho, mãe também da tua mãe também é uma leitura obrigatória para a galera do jiu-jitsu aí, né, cara? o livro que Foi, ela fez, já li várias vezes também, é, a história assim, do começo ao fim, né? nua e crua, né? Assim, E- sem Exato. cobertura, né, cara? Eu, É, quando li esse livro, embora eu convivesse desde muito cedo com o lado da família do Jacaré, Hollis e Carlinhos, coisa e tal, e muito mais pro lado da família, do lado da tua mãe, existia também uma influência muito grande, né, do lado do Hélio Gracie, da família, que meio que controlaram o jiu-jitsu durante muito tempo, né? é. E, e aí quando eu li o livro, eu falei, nossa, agora está muito mais clara a história aqui, ficou muito mais. Tanto que ela desagradou bastante gente aí nessa. Assim, que a história expõe, né, muitas coisas da família que tem certas histórias individuais que de repente eles sabe preferiam que ficassem apagadas, mas eu acho que o que mais incomodou as pessoas foi a verdade, porque Uhum. tem muita gente na família que eles tentam inventar a história para acomodar, sabe, acomodar a eles próprios. Muita gente na família. Acomodar o interesse próprio, né, por algum motivo, né? Exatamente, tem muita gente na família que eles querem, que sabe, eles criaram uma história para eles que é a história que eles querem que as pessoas acreditem. Mas, assim, Fazendo um paralelo, Roger, você não acha que isso é um pouco da história daquela discussão do old school, dos caras que defendem o old school? Você não acha que também é uma proteção aí por uma acomodação, né? Claro que existe uma defesa genuína do fundamento do jiu-jitsu, né? Que eu acho que isso é super importante, mas também tem muito de um lado de que as pessoas pararam de evoluir, né, cara? E aí querem defender o que é antigo porque é onde eles sabem, né? tem isso também. Eles querem explorar e fortalecer o lado deles, né? Mas eu acho que aí vira questão de opinião, né? Simplesmente a opinião deles. Mas quando você inventa uma história mentirosa, aí é outro fator, É, né? é fato, é fato. Rojão, porra, muito legal, cara. Foi um Então, incrível papo. Porra, muito bom te ver saudável aí, porra, livre do Covid. Espero que a gente passe por isso logo, que a gente possa estar junto novamente em breve aí. E sempre te desejar muito sucesso aí na tua jornada. Você é um cara incrível.
Valeu, Fabão. Prazer é meu. Sou fã número 1 de carteirinha seu. Valeu Valeu, mesmo. Rojão. Forte Valeu, abraço. abraço. Tamo Obrigado. junto.